Fala galera que acompanha o Planeta Caminhão, nós estamos aqui em Tatuí, que é o campo de provas e o campo de desenvolvimento da Ford Caminhões para conhecer a nova linha de caminhões, a nova motorização chamada Ford Cargo Power. O que é o Ford Cargo Power? Na verdade são as motorizações Cummins 6.7 litros, com algumas alterações técnicas que permitiram que esse motor chegasse a 306 cavalos. E é claro que quando a gente fala de 306 cavalos, quando a gente fala de 2431, a gente lembra do 2429, que já era um trucado Ford conhecido, um trucado com uma potência bacana. Então fica essa dúvida, né? Qual que é a diferença entre o 290 cavalos e o 306 cavalos? Será que vale a pena pagar um pouco mais, o quanto esse mais, para ter esses cavalos? Será que na prática dá para perceber o comportamento dinâmico do caminhão? Pois é isso que o programa de hoje vai explorar a fundo. Você que gosta de caminhão, vamos lá, irmão! Osvaldo, conta pra gente um pouco mais sobre o Cargo Power. Cargo Power é a motorização que é a 31, que é 306 cavalos, certo? Exatamente, é uma linha de produtos que usa a nova motorização de 306 cavalos. A gente diz o mais potente da categoria dos motores até 7 litros. Tá. E essa linha de produto, entre caminhões leves e pesados, tem todas as opções: 4x2, 6x2, 8x2 e 6x4. Perfeito. Mas quando você fala assim, a mais potente nos 7 litros, né? Por que a estratégia da Ford foi trabalhar com um regime de potência mais alto no motor, enfim, que já está disponível na linha, do que vir com motor de maior capacidade de cubo com mais litros? O foco do consumidor, o pedido do consumidor é produtividade. Então o que o consumidor quer? Reduzir o consumo de combustível e fazer a viagem em menos tempo. Não adianta, é lógico que existem motores maiores, de 9 litros, que entregam 330, 360 cavalos. O consumidor não está pedindo somente potência, somente performance, somente retomada. Ele quer preço, ele quer consumo de combustível e ele quer essa agilidade. E a gente conseguiu essa equação com um motor 6.7, chegar entre o mais potente dessa categoria de tamanho de motor, de faixa de preço e de consumo de combustível. Então, por exemplo, falando especificamente do trucado, do 6x2 e o 8x2, que também tem um veículo aqui, né? Exato. Mas falando especificamente do 6x2, então hoje a Ford tem 3 motorizações no 6x2, é isso? Exatamente. A gente continua oferecendo o 24 e 23 como caminhão de entrada. Quando o caminhão é menos solicitado, não precisa de performance e o cliente quer preço, o 24 e 23 é a solução. Legal. Depois nós continuamos mantendo o 24 e 29, continua em produção no catálogo que ele tinha mais vendido. A versão mais vendida do 24 e 29 era o manual de 6 marchas, com redutor. Esse realmente é um caminhão que tem muita aplicação, que ele é extremamente adequado, não precisava migrar para outro caminhão, não precisava de mais potência, já está padronizada muita frota por aí no mercado, é um caminhão que tem uma boa imagem, então ele está mantido como uma opção, o 2429, em vários catálogos, em várias combinações, mas sempre manual de 6 marchas. E a gente acrescenta, então realmente é uma adição no mercado, que a gente traz a linha Cargo Power. No caso do trucado, a gente tem o 2431 manual de 9 marchas e o Torque Shift de 10 marchas automatizada. Perfeito, 6 marchas então ficou para o 29 e o 9 marchas veio para o 31. Exatamente, Sérgio. Legal. Exatamente. E na parte do traçado, o que mudou em termos de configuração de motor? O traçado, a gente manteve o 26, 29 como agora um caminhão de entrada, não mais o 26, 23, que um traçado realmente precisava de uma performance maior. Então no traçado 26, 29 é o caminhão de entrada para quem quer preço, mas por pouca coisa a mais vale a pena você ir realmente para o 26, 31, um caminhão traçado que você precisa do torque e vai ser um caminhão que vai entregar muito para esse público traçado. Então ficou preço e ficou torque, está mantido os dois traçados também. E a gente tem a linha 31 tom também, né? O traçado tem o 31 agora, tá, e o 31-33 com motor de 9 litros para quem quer um motor maior. Perfeito. Agora você fala muito dessa questão aí de competitividade, de preço, de custo, né? Então, por exemplo, o quanto hoje custa mais um 310 cavalos do que custava um antecessor 290? Pelo nosso estudo de mercado e pelo que vale no mercado e até o que vai valer o teu usado depois, o valor desse motor é R$3.000 a mais, o 310 cavalos, do que o 290 cavalos. Mas a gente resolveu surpreender o mercado. A gente fez uma oferta de lançamento, as primeiras 500 unidades nós vamos oferecer grátis. O 310 cavalos pelo preço do 290. 290, perfeito.
Maravilha, Oswaldo. Obrigado, viu, cara? Valeu, Muito bom, viu? Sérgio. Até a próxima aí. Tudo de bom, valeu. Tá, a gente está fazendo exercício de retomada, né, na reta oposta, estabilizando o caminhão a 50 km por hora e acelerando 100% do pedal para ver no final de 400 metros aproximadamente, 500 metros, quanto que a gente vai atingir de velocidade final. Ah, perfeito. Com os dois caminhões, o 290 versus o 310. Perfeito, perfeito. Ó, mantém o 50. Ah, tá. É aqui, não? Isso, na placa de 140. Tá. Agora vai lá, 100%. E quando você põe nesse modo, de certa forma, com esse mapa mais potência, você... Não existe uma outra forma de tirar mais potência dele do que esse. Por exemplo, não, você põe no manual e você sobe mais os giros, você vai ter mais performance. Não, ele está entregando tudo aqui. Tá treinando aí. Tá. Aí. 7,5, né? Isso, vamos fazer esse mesmo exercício no outro. Agora fazendo certo dá pra ver que é outro comportamento, né? Ele entrou a 77, segurou 77 até meia subida. Agora estabilizou em 74, vai chegar ao plano e vai ganhar um pouquinho mais. Isso aí. (78). 78. É uma boa diferença. Você dá 3 km. 3 numa km por hora. reta, uns 400, 500 metros aí. É muita diferença. Fora que ele estabiliza melhor, né, na rampa, né? Na subida. Quando põe na mesma posição dá pra ver o tamanho da diferença, né? Nelson, conta pra gente um pouco mais aqui, quais são as diferenças quando comparado aqui o Cargo Power 306 cavalos com a versão 290 ou 286 cavalos? O que mudou no motor? Então, a gente tem, para começar, a gente tem uma nova calibração, né? Calibração do motor, mas esse é só o começo da história, né? Você tem que fazer uma série de outras modificações no veículo para ele poder assumir essa nova potência. Então a gente não tinha só o atributo de ter mais potência e torque, a gente tem atributos que a gente quer entregar para o cliente de custo operacional, durabilidade e de produtividade. Então tudo isso eu quero trazer dentro do produto. Então, se eu fizer só uma calibração para 306 cavalos, em que o veículo vai consumir mais combustível, não é isso que eu quero oferecer para o cliente e não é isso que o cliente quer. Então a gente fez uma série de modificações no veículo para ele inteirinho receber isso e trazer a produtividade que o cliente quer. Então vamos lá, de motor, nós mudamos o turbo, tem um turbo novo, adequado para conseguir colocar mais ar dentro do motor. Então a primeira coisa, quando você quer mais potência, você precisa de mais ar e de mais combustível. Então o ar é o que mais tomou tempo da gente. O turbo para colocar mais ar, eu tenho um intercooler novo, que é para conseguir passar esse ar e baixar a temperatura, mais temperatura, né? Temos um filtro de ar novo para diminuir a restrição. Temos os bicos injetores, que agora eles vão trabalhar com um pouco mais de temperatura, então eles têm um acabamento nitretado, é um acabamento superficial para aguentar essa temperatura. A gente tem nova calibração do motor, tem nova calibração da transmissão automatizada, para aproveitar essas novas condições do motor, então é casado essas duas calibrações. Junto com a nova calibração do motor, a gente fez uma nova calibração da transmissão automatizada. Por que isso? Porque você tem novas condições de trabalho do motor. O motor tem mais torque a rotações menores.
Então eu vou aproveitar isso para mudar as marchas em outros momentos para ajudar na economia de combustível. Então, por exemplo, eu tenho hoje o torque máximo começa a 1.200 RPM no motor 286, no 290. Agora ele começa a 1.100. Então eu consigo mudar meu ponto de troca de marcha para rotações menores e com isso eu tiro proveito da economia de combustível. Então toda essa reprogramação de subir marcha, descer marcha, etc., tudo isso é mais uma engenharia usada para que o conjunto todo me dê benefícios maiores. Certo. Então, como eu comentei, eu tenho que botar mais combustível para dar 20 cavalos a mais, mas eu não quero entregar isso para o cliente. Eu vou dar um jeito no meu veículo inteiro para que isso suma em algum ponto. Esse aumento de consumo ele não apareça para o cliente. E o resultado final foi, o meu consumo é até menor do que o motor 290. Por toda essa engenharia que a gente faz em todos os componentes. Então você vai otimizando cada um deles para que esse aumento de consumo ele desapareça e ao contrário, trouxe até um benefício. Agora, ele trabalha, você comentou que ele trabalha numa temperatura um pouco mais alta, né? Ele teve alteração também no sistema de refrigeração? O sistema de refrigeração também é afetado. Logicamente, se você produz mais potência, você rejeita mais calor para o fluido de arrefecimento. Então a gente tem uma hélice maior, com maior capacidade de fluxo de ar. A parte do intercooler, que eu já mencionei, que ele também foi mudado por causa do gerenciamento do ar. Então todo o sistema de refrigeração foi dimensionado para tirar esse calor do sistema e dissipar, né? Então tudo isso foi revisado também. Interessante que para tirar 20 cavalos foi redesenhado quase que o trem de força inteiro. Muita coisa Muita foi mudada, né? Mas isso é porque a gente quer um produto otimizado. Então eu tenho lá o meu desempenho melhor, eu tenho mais agilidade do veículo, ele tem retomadas melhores, então é dar mais segurança em ultrapassagem, tempo de viagem vai ser reduzido e junto com isso eu estou entregando um consumo que é melhor do que o anterior. Então isso é produtividade, é isso que a gente está entregando para o cliente, não é só potência. Estou entregando todo um conjunto otimizado para que ele tenha uma produtividade maior. Esse é um dos principais pilares que a gente teve nesse desenvolvimento. Não adianta entregar um veículo que anda mais, mas que ele consome mais também. Então não é isso que o cliente quer. A gente quer que o cliente tenha mais produtividade realmente. E a parte de durabilidade, alguns componentes que vão transmitir mais torque, eles têm que ser reforçados, como é o caso do cardan, que é o componente principal, a transmissão também está envolvida nisso. Eu não quero que tenha falhas por causa disso, então tudo isso foi redimensionado. Agora uma curiosidade, a embreagem desse sistema do Torque Shift aqui no 310 até no 290, ele é de composto cerâmico, né? De material cerâmico. Isso. E o composto cerâmico ele é conhecido, né, em alguns modelos, algumas versões anteriores, como um composto difícil de modular. Né? Até nos caminhões de 10, 20 anos atrás, muitas vezes eles tinham uma trepidação excessiva. Né? Até tecnicamente falando, como é que resolveu o Torque Shift, conseguiu ter um conjunto cerâmico sem transferir essa trepidação para tirar ele da mobilidade, por exemplo? Então, essa é uma pergunta muito boa, porque realmente no mercado ficou esse estigma, né, de que a embreagem cerâmica era um problema. E era mesmo, né? Uns anos atrás, muitos anos atrás, era bastante difícil lidar com ela. Mas os materiais evoluíram. Materiais evoluíram e agora quem está fazendo a troca de marcha é totalmente eletrônico. Então não tem como o motorista atuar ou fazer um acoplamento mais rápido ou alguma coisa assim. É o sistema eletrônico que está modulando aquilo de um material que está bastante evoluído. Então você teve a oportunidade de andar com o carro, você percebeu que nada, você não percebe absolutamente nada, totalmente transparente. Ninguém diz que aquilo é um material cerâmico. Exatamente. E tem toda a vantagem da durabilidade no material cerâmico, né, que é muito maior do que o material orgânico. Então você juntou que agora não tem abuso, porque quem faz é o sistema eletrônico, um material cerâmico de super, ultra nova geração e que é controlado eletronicamente. Então é totalmente transparente. Legal. O que a gente considera que essa embreagem ela dura tanto quanto o veículo. Caramba, interessante. Tanto quanto o veículo. Maravilha. Então tá bom, Nelson. Muito obrigado, viu? De pelas nada. explicações. Olha, Foi um até a próxima prazer. aí. Obrigadão. Obrigado.